Sejam bem-vindos ao canal de podcasts em busca do conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar bem fundo nas origens da mitologia e das práticas religiosas mais antigas. E para essa jornada a gente tem um guia sensacional. O livro As Máscaras de Deus, Mitologia Primitiva, do Joseph Campbell. É um livro fascinante que, nos leva a questionar de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que nos torna humanos. E logo de cara, o Campbell já joga a gente no mundo pré-histórico, com nossos ancestrais, vivendo em cavernas, criando mitos para entender o mundo. É impressionante como essa necessidade, né, de dar sentido à vida através de histórias é algo tão antigo, né? Pois é. O Campbell acredita que o mito é uma linguagem universal. Atravessa culturas, épocas, né? Expressando nossos medos, anseios, a busca por algo que transcende a nossa realidade, né? Sim. E ele usa a metáfora das máscaras. Vai explicar como as diferentes culturas criam símbolos e imagens para representar o divino. Mas máscaras? Como assim? É como se Deus estivesse usando, um disfarce. Na verdade, não. A ideia da máscara é mais profunda. Ele usa essa imagem para mostrar que cada cultura cria suas próprias representações do sagrado, do mistério, né? Que está além da nossa compreensão. Essas máscaras, na verdade, são como lentes que moldam a nossa percepção do divino. Entendi. É como se cada cultura criasse o seu próprio filtro para interpretar o que é divino, usando símbolos e imagens que fazem sentido para ela, né? E o mais intrigante é que, apesar dessa diversidade toda, a gente encontra símbolos e temas que se repetem em mitos de diferentes partes do mundo. Aí que entra um inconsciente coletivo, né, do Carl Jung, que o Campbell explora no livro. Ah, o inconsciente coletivo. Essa ideia de que todos nós compartilhamos padrões, né, que estão na nossa mente. Me fascina. Mas como isso se relaciona com os mitos? O Jung, ele acreditava que esses padrões, né, que ele chamava de arquétipos, influenciam a criação de símbolos universais, que se manifestam nos mitos. É como se lá no fundo todos nós compartilhássemos as mesmas angústias, os mesmos medos, as mesmas esperanças. Isso se refletisse nas histórias que a gente cria para tentar entender a vida, a morte. Ou seja, os mitos não são apenas histórias inventadas, mas expressões de algo muito profundo, muito universal, né, na experiência humana. É como se eles nos conectassem com a alma da humanidade, com o que há de mais essencial em nós. Isso. E o Campbell, ele destaca a importância dos ritos de passagem, principalmente aqueles que marcam a transição para a idade adulta, né? Como um exemplo dessa busca por significado, por conexão com algo maior. Sim, esses ritos, com seus temas de renascimento, a conexão com a natureza, estão presentes em várias culturas. Mas o que eles revelam sobre a religiosidade humana? O Campbell argumenta que esses ritos ancestrais, com seus simbolismos, suas narrativas, são como sementes que germinaram nas religiões que a gente conhece hoje. Ele vê uma linha contínua conectando essas práticas, mostrando que essa busca por transcendência, a necessidade de se conectar com o sagrado, é algo que faz parte da gente. Então, desde os primeiros rituais nas cavernas até as grandes religiões modernas, a gente está falando de uma mesma busca, de uma mesma necessidade de dar sentido à vida, de encontrar nosso lugar no cosmos. Exatamente, é uma perspectiva fascinante, né? É. E o Campbell, ele nos leva a explorar como essa busca se manifesta de formas, surpreendentemente similares em diferentes culturas, mesmo separadas no tempo e no espaço. E falando em religiões, o Campbell também mostra como essas práticas ancestrais abriram caminho para o surgimento de religiões como o hinduísmo, né? Sim. Com toda a sua complexidade e riqueza simbólica. Exatamente. E é incrível como símbolos daqueles tempos antigos, como a suástica, ainda estão presentes no hinduísmo. É importante lembrar que, originalmente, a suástica era um símbolo solar positivo, presente em várias culturas. Mas que foi, distorcido no século XX. É o exemplo de como um símbolo pode ter significados tão diferentes ao longo da história, né? Em contextos diferentes. Isso nos leva a questionar como os símbolos evoluem, né? Como se transformam. E como a interpretação deles muda de acordo com a época, com a cultura. Sem dúvida. E o Campbell, ele nos convida a investigar essa complexidade, a não simplificar, os símbolos, mas entender suas nuances, suas múltiplas camadas de significado. E o Campbell também explora a prevalência de estátuas femininas em culturas antigas, como a Suméria. O que sugere uma profunda conexão com o sagrado feminino, né? Sim. E essa é uma questão central no livro.
a importância da figura feminina nas sociedades antigas. E como essa importância se transformou ao longo do tempo. O Campbell, ele nos leva a questionar como essa mudança impactou a forma como entendemos o divino, o papel das mulheres na sociedade. É fascinante como a mitologia nos leva a refletir sobre questões tão profundas, tão relevantes para a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. E o Campbell vai além. Ele mostra como a observação dos astros pelos babilônios, por exemplo, marca o início da ciência. Ele traça um paralelo interessante, né? Entre a busca por conhecimento através da observação da natureza e a criação de mitos para explicar os fenômenos naturais. Ou seja, mesmo que envoltos em mitos, aqueles primeiros esforços para entender o mundo representam os primeiros passos da investigação científica. É como se a ciência e a religião, que hoje em dia parecem campos opostos, né? Tivessem uma origem comum nessa curiosidade humana, nessa busca ancestral por conhecimento, por significado. Exatamente. E o Campbell explora essa dualidade, mostrando como a busca por entender o universo se manifesta tanto na criação de mitos, né, quanto na observação sistemática do céu, da natureza. E ele não se limita a uma cultura ou região específica. O Campbell analisa diversas formas de religiosidade antiga. O xamanismo, os mistérios da Grécia, do Egito, as crenças dos povos pré-colombianos. Ele busca traçar paralelos, encontrar pontos em comum entre essas diferentes expressões mitológicas, mostrando que, apesar das diferenças culturais e geográficas, existem temas universais que se repetem nos mitos ao redor do mundo. É como se os mitos fossem uma linguagem universal da alma humana, expressando nossos medos, anseios, sonhos mais profundos. E uma das partes mais interessantes do livro é a análise que o Campbell faz das pinturas rupestres encontradas nas cavernas do sul da França. Sim. Incrível, né? Ele vai além da interpretação tradicional, né, dessas pinturas como meras representações da vida cotidiana. Ele sugere que essas cavernas não eram apenas moradias, mas sim santuários, lugares de culto, né, dedicados à caça, à proteção contra a magia. É incrível pensar que, há milhares de anos, nossos ancestrais já buscavam se conectar com algo maior que eles mesmos, expressando essa busca através da arte, dos rituais. Pois é, e essa busca, como a gente viu ao longo do nosso mergulho, se manifesta de diferentes formas ao longo da história. Dos rituais de passagem aos mitos complexos, da arte rupestre à construção de templos grandiosos, né? A humanidade sempre buscou dar sentido à sua existência, se conectar com o mistério da vida. E o Campbell mostra que essa busca não é algo restrito a um povo ou uma época específica, né? É algo universal, faz parte da natureza humana. Exatamente. E essa universalidade se reflete nos temas, nos arquétipos que a gente encontra nos mitos de diferentes culturas. O herói que enfrenta seus medos, a deusa que representa a fertilidade, o sábio que busca a iluminação, são figuras que transcendem as fronteiras, né, geográficas e temporais. É como se, por trás da diversidade cultural, existisse uma linguagem comum, uma espécie de gramática universal da alma humana, que se expressa através dos mitos. E essa linguagem ela nos fala dos nossos anseios mais profundos, das nossas lutas, das nossas esperanças, nos conecta com o que há de mais essencial na gente, com o que nos torna humanos. E o Campbell, com toda a sua erudição, sua paixão, né, contagiante, ele nos conduz por essa jornada de autoconhecimento, né, revelando a beleza, a sabedoria escondidas nos mitos. Ele nos ensina a olhar para os mitos não como simples histórias do passado, mas como espelhos que refletem a nossa própria alma, né? Nossos anseios, nossas buscas. E ao se conectar com esses mitos, com essas histórias ancestrais, a gente pode encontrar respostas para as perguntas que nos assombram, né? Compreender melhor quem somos, qual é o nosso lugar no mundo. O Campbell mostra que os mitos não são apenas relíquias do passado, mas fontes de sabedoria atemporais, que podem nos inspirar, nos desafiar, nos ajudar a trilhar o nosso próprio caminho. Mas e você? O que você achou dessa imersão no mundo da mitologia? Quais insights te chamaram mais atenção? O que te provocou a refletir? Olha, para mim o mais fascinante é perceber como os mitos, mesmo sendo criados em contextos tão distantes do nosso, ainda nos falam de forma tão profunda. Eles nos mostram que as questões que nos afligem hoje, a busca por sentido, o medo da morte, a necessidade de pertencimento, já eram temas centrais para os nossos ancestrais. É como se os mitos mostrassem que, por mais que a tecnologia avance e a sociedade se transforme, a essência humana continua a mesma. A gente continua buscando respostas para as mesmas perguntas, lutando contra os mesmos medos, sonhando com os mesmos sonhos. E os mitos, eles nos oferecem um mapa, uma bússola, para navegar por esse mar de incertezas. Eles nos mostram que a gente não está sozinho nessa jornada, que a humanidade sempre buscou respostas para os grandes mistérios da vida. E que ao se conectar com essa busca ancestral, com a sabedoria dos mitos, a gente pode encontrar a força, a coragem para trilhar o nosso próprio caminho, né? Construir nossa própria história. E assim,
dar continuidade à grande narrativa da humanidade, né? Tecendo novos fios nessa teia que nos conecta a todos os seres. E você que nos acompanha nessa imersão, o que te impactou mais? Qual mito ressoou com mais força dentro de você? Compartilhe suas reflexões nos comentários. E se você gostou dessa jornada, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para continuar mergulhando com a gente no universo fascinante do conhecimento. Uma jornada fascinante, né? E o Campbell, ele vai além, né? Ele não se limita a só apresentar as ideias. Ele leva a gente a questionar, a refletir sobre nossa própria relação com o mito, com o sagrado. Sem dúvida, ele faz isso de uma forma brilhante, conectando o passado com o presente, né? Mostrando como esses mitos antigos ainda ressonam na gente, mesmo que às vezes de forma inconsciente. E por falar em presente, uma das coisas que me chamou a atenção foi a análise que ele faz das pinturas rupestres, lá nas cavernas do sul da França. Ele sugere que essas cavernas não eram apenas moradias, mas sim santuários. Sim, ele argumenta que aqueles espaços, né, eles serviam como locais de culto, dedicados à caça, à proteção contra forças mágicas. E as pinturas nesse contexto não seriam meras representações do dia a dia, né? Mas expressões de uma profunda religiosidade, de uma tentativa de se conectar com o transcendente. Nossa, é incrível pensar que há milhares de anos atrás, nossos ancestrais já buscavam se conectar com algo maior que eles mesmos, expressando essa busca através da arte dos rituais. E essa busca, como a gente viu ao longo do nosso mergulho, né, ela se manifesta de diferentes formas ao longo da história. Dos rituais de passagem aos mitos mais complexos, da arte rupestre à construção de templos grandiosos. A humanidade sempre buscou dar sentido à sua existência, né? Se conectar com o mistério da vida. E o Campbell, ele mostra pra gente que essa busca não é restrita, né, a um povo, a uma época específica. É algo universal, inerente à natureza humana. E essa universalidade, ela se reflete nos temas, nos arquétipos que a gente encontra nos mitos de diferentes culturas. O herói que enfrenta os seus medos, a deusa que representa a fertilidade, o sábio que busca a iluminação. São figuras que transcendem as fronteiras geográficas, temporais. É como se, por trás da diversidade cultural, existisse uma linguagem comum, uma espécie de gramática universal da alma humana que se expressa através dos mitos. E essa linguagem nos fala dos nossos anseios mais profundos, né? Das nossas lutas, das nossas esperanças. Nos conecta com o que há de mais essencial na gente. Com o que nos torna humanos. Estudar mitologia, então, é como aprender a ler essa linguagem, né? Isso. Decifrar esses códigos que nos conectam com a história da humanidade e com a nossa própria jornada. É uma forma da gente mergulhar no nosso próprio inconsciente. Lembre-se, os mitos são como sementes. Precisam ser plantadas, cultivadas, regadas, né? Para que floresçam e deem frutos. É isso aí. E se você gostou dessa jornada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões nos comentários. A gente adoraria saber o que te tocou, o que fez pensar, qual mito ressoou com mais força em você. Até a próxima. E que a força dos mitos te acompanhe.